Eu pensei em desistir, eu pensei em suicídio, eu tentei o suicídio várias vezes. Tenho depressão faz uns 14 anos, trato com a psicóloga, também já tentei o suicídio. Eu ficava na rua. Já fui chamada de louca. Ficava no bar. Milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas diariamente por desordens mentais, neurológicas e comportamentais, que podem causar um imenso sofrimento, isolamento social, diminuição da qualidade de vida e, por fim, em casos mais graves, morte. Na grande maioria das vezes, as pessoas em sofrimento psíquico são incompreendidas, estigmadas, excluídas ou marginalizadas devido a falsos conceitos, preconceitos e, principalmente, a falta de conhecimento e importância que a sociedade dá ao assunto. Bom, nós iniciamos a nossa função no cargo de articulador da atenção básica em meados de maio de 2014, o ano passado, e dos procedimentos que o articulador ele deve tomar, faz parte da sua atribuição, é fazer o diagnóstico local do município antes de iniciar o seu trabalho, conhecer a realidade da cidade, do município, da comunidade. Iniciando esse diagnóstico de saúde, esse diagnóstico situacional no município de Catanduva, nós podemos evidenciar alguns indicadores que demonstrou bastante preocupação, né, a respeito à saúde mental. Um deles seria o indicador da taxa de internação, que se demonstrou relativamente alta em comparação com o estado e a região, e o outro indicador dizendo respeito à taxa de suicídio, que também se apresentou um pouco mais elevada. Para compreender um pouco melhor, entender um pouco melhor por que esses indicadores chegou a esse nível, apresentando essa taxa tão elevada, a gente foi verificar a rede como que ela estava composta. Bom, antes a gente tinha serviços que não eram integrados, né? Então o paciente ele ia na UBS, era encaminhado para o ambulatório, né, ou para o ARI, e aí o clínico não tinha esse retorno, né, do que acontecia com o paciente, de quais medicações ele deveria manter ou não. Muitas vezes ele passava numa consulta única com um profissional, voltava e falava, olha, o doutor me prescreveu essas medicações. E aí nós podemos evidenciar que alguns serviços que o município faz parte, alguns programas que o município faz parte, né, no caso do NASF, não funcionava de forma adequada, enquanto que algumas peças importantes da rede de atenção psicossocial não estavam compondo no quadro do município, que no caso seria o CAPS. E o meu atendimento era muito individualizado, a minha agenda era muito lotada, eu tinha dia de fazer 10 visitas. Então realmente nos preocupava muito essa demanda toda desassistida. Todos os encaminhamentos, tudo que a gente passava para os pacientes, o paciente chegava até mim, eu preciso de fisioterapia, eu quero emagrecer, quero passar pela nutricionista, ou eu tô com algum problema em casa, eu preciso de um psicólogo. Tudo isso era feito eu pegava, assinava a fichinha o receituário comum, e colocava, paciente acima citado, apresentou tais e tais sinais e sintomas, necessita fisioterapia. E deixava em cima da mesa da fisioterapeuta. Porque a minha visão era muito na fisioterapia. Eu não tinha visão nenhuma de psicologia, de nutrição. Parecia que eu tava fechada. Não, nunca mais eu via o paciente. Não via, não tinha mais contato com o paciente. A partir do momento que ele passava pela fisioterapeuta, ele fazia o tratamento dele e era liberado por ela. E pronto, acabou aí. Então o paciente era fracionado, né? Ele era visto como várias doenças e não como uma pessoa. Cada doença tinha o seu âmbito de discussão. Então as doenças básicas eram discutidas na atenção básica. A doença que ele tinha que exigia um especialista, discutido só com o especialista, né? Discutido não, na verdade, passado só em consulta com o especialista. Não havia essa discussão, né? E muito menos na saúde mental, na área da saúde mental.
O NASF ele se encontrava com 2 equipes, cada equipe composta por 22 profissionais, que funcionava na lógica assistencial ambulatorial. Todos esses pacientes, eles prestavam atendimento, tinham na sua agenda o atendimento durante todo o período, deixando de lado algumas atividades que a política preconiza, como que é o matriciamento, o trabalho em grupo, a visita domiciliar também compartilhada. E aí foi observado, né, o articulador de São Paulo veio, né, nos trouxe o que era realmente uma proposta de NASF, de trabalho de NASF, matriciamento, e realmente nós trabalhávamos como NASF, mas não exatamente na teoria, né, na prática, digamos assim. Aí minha vida parece que foi tudo pro ralo. Tudo que eu tinha conquistado, não de termos de dinheiro, mas assim, de cabeça, né? Foi tudo pro ralo. Então, eu sofria muito, eu chorava muito, eu reclamava muito. Eu era uma pessoa, eu não, assim, convivia com as pessoas, eu dormia debaixo da cama porque eu tinha medo, eu não assistia televisão, eu para tomar banho só se fosse de balde, porque eu tinha medo de ligar o chuveiro, eu não ligava fogão, eu tinha medo de tudo. E também tinha, assim, o preconceito das pessoas, né, de fazer da gente, assim, eu tinha medo de frequentar, parece que as pessoas estavam olhando na gente com desfeita, com pouco caso. Então eu vivia praticamente jogada, porque eu ficava às vezes com alimento dentro de casa e eu não tinha uma alimentação, porque eu perdi a habilidade de cozinhar, de fazer os afazeres que eu fazia antes devido à doença. Nosso objetivo principal era não perder o paciente em nenhum momento na rede, fazer com que a gente garantisse a integralidade do cuidado, tanto na atenção básica, NASF, e fazer com que ele viesse efetivamente à atenção especializada que é o CAPS. Então, no começo foi muito complicado a transição, né, para o NASF. Porque pensava, não ia dar certo, todo mundo tá ficando louco, acho que isso vai dar certo. Assustou, né? Porque é novo para todo mundo. É diferente de você entrar em um serviço que já está funcionando. O processo de construção do NASF e dessa integração com o CAPS, ele foi cauteloso, cuidadoso e durou alguns meses. Então o NASF, com esse mesmo quadro de profissional, 22 no NASF 1 e 22 no NASF 2, nós desmembramos e transformamos isso em 4 NASF, com o mesmo quadro de profissionais e ainda possibilitou fazer a abertura mais do serviço do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial na modalidade 2, sem qualquer aumento de custo no quadro de RH, e isso também ampliando o repasse do governo federal, né, que com 2 NASF estava na faixa de 40 mil, nós ampliamos para 103 mil reais. Para chegar a esse processo, a gente reuniu as equipes, primeiro fizemos o diagnóstico, né? Depois fizemos reuniões com as equipes, avaliamos quais eram os profissionais que tinham mais perfil para direcionar, para fazer parte do NASF. Tivemos algumas reuniões, algumas palestras sobre o que era esse trabalho, como executar esse trabalho. Fomos a campo fazer um levantamento de todos os instrumentos e recursos que nós teríamos. Nós estabelecemos horários de reuniões fixos, né, combinados com todas as enfermeiras das unidades que seríamos responsáveis. Surgiu a ideia de criar equipes de referência dentro do CAPS, para que aquele NASF pudesse da equipe dele de abrangência, das equipes dele de abrangência, pudesse contar com uma equipe específica dentro do CAPS. E assim a gente conseguiria transitar o paciente na rede sem com que ele se perdesse. E de repente isso veio essa proposta nova de trabalho,
de o NASF levar e discutir o caso no CAPS e compartilhar e pensar junto nas condutas. Que está sendo super importante essas reuniões, porque é onde a gente aprende, onde a gente troca todas as experiências. Nós trazemos os casos, né, do NASF para cá, para ter orientações, e elas passam os casos que vão ser da gente depois no NASF. Então a gente atende o paciente, eu atendo, colho toda a história, faço uma história enorme desse paciente, porque eu preciso saber tudo, eu preciso saber da família do paciente, em que ambiente que esse paciente vive, como que é a relação familiar dele, que é importante. Quando é identificado, né, passa por uma consulta médica ou por um acolhimento pela enfermeira, a equipe traz para nós na reunião de matriciamento esse caso, né? Alguns casos a gente até tenta, né, direcionar já lá, ver, ó, esse daqui nós vamos conhecer, nós vamos tentar colher um pouquinho mais de informação para depois estar levando. Pega, vai atrás da família, vai na escola da criança, procura saber com os professores o que é que está acontecendo, pega toda a história da criança, como que é a história da criança na escola, a história da criança na família, traz, se reúne, discute tudo isso e é totalmente integrado agora. E o que já está, né, mais completinho, a gente já traz para cá. Então, o que acontece hoje em dia? O clínico ele vai encaminhar o paciente para a gente, nós vamos medicar, nós vamos definir o diagnóstico e nós vamos, quando é em casos leves e moderados, devolver esse paciente para que o clínico acompanhe, mas em discussão de caso, então discutindo com o clínico, o que você tem na sua UBS que você pode favorecer o paciente não só na questão das comorbidades, mas também no transtorno mental. É assim que funciona e o paciente não se perde. A ideia é a gente fazer o paciente fazer parte da UBS novamente, como um todo, e não classificado em diversas doenças que ele pode ter. A gente percebe a melhora que tem porque nós conseguimos analisar o paciente por inteiro. Eu hoje não olho o paciente só com a parte física, com a parte de poder praticar atividade física na vida da pessoa. Hoje não, a gente consegue olhar por inteiro. Então, agora com esse contato, é a interação e a integração do quê? Do meio do paciente, do meio ambiente, do meio familiar do paciente, da parte medicamentosa e das terapêuticas multidisciplinares, né? Por isso que a discussão de casos se faz muito rica nessas reuniões de NASF. Hoje, depois que eu conheci o CAPS, sabe? Melhorou muito, me sinto mais alegre, estou me sentindo mais útil, né? Parece que vocês abrem mais a cabeça da gente. O paciente não fica mais abandonado, digamos assim, porque antigamente era assim. A fila de espera para atendimento de psiquiatria em Catanduva não existe mais, né? Por causa da integralidade desses atendimentos. A gente consegue focar o atendimento mais urgente para casos mais graves. Ao invés da pessoa ficar esperando numa fila durante 1 ano, 2 anos, como acontecia anteriormente. Como diz o meu coordenador, o paciente hoje só tem alta celestial. Você se sente útil fazendo alguma coisa. Uma pecinha que você faz, para você vê que você é capaz de fazer alguma coisa. Você não é aquela pessoa inútil, como às vezes as pessoas veem a gente. A gente está vendo pessoas, né, salvas. Depois que eu comecei a vir aqui, a minha vida melhorou. Pessoas estão integradas, reintegradas na sociedade, conduzindo a sua vida de uma maneira bem melhor, de uma maneira muito mais saudável. Estou muito feliz, muito satisfeita. E acredito que meus pacientes mais ainda, meus e dos meus colegas de trabalho. Aqui todo mundo me trata bem. Você chega, você recebe um bom dia com um sorriso, você recebe tudo de bom. Então o CAPS foi a melhor coisa que veio para Catanduva. E para minha vida também. Gostaria que não fosse daqui para frente, porque se ele parar, eu paro também.
Porque aqui é bom. Aqui é gostoso. Não há como descrever a gratificação que a gente sente quando a gente ouve um paciente dizer que ele é bem cuidado, que ele se sente acolhido, que ele se sente que os nossos atendimentos mudaram a vida dele. Qual o preço de uma vida? Qual o valor de uma vida? Não dá para medir. A sensação que eu tenho por estar ajudando e salvando vidas, não sei explicar. Qual sensação? O fato da pessoa trazer para mim que ela não se sente mais sozinha, dá uma satisfação incomensurável, não dá para descrever. Ouvir que uma pessoa teve a vida modificada. E meu maior sonho é que chegue um momento que eu possa frequentar o CAPS, mas de uma forma diferente, ajudando outras pessoas a trabalharem. Então a minha esperança é essa, que um dia eu possa vir ajudar outras pessoas.